Na nossa última sessão, né, nosso último encontro, a gente falou sobre o fascismo e o debate, né, que pode ser articulado entre ele e o nacionalismo. E aí ficou muito claro para nós, né, que o fascismo se articula a partir de um mito, né, que é o mito da nação. Esse mito, para que seja perpetrado, ele precisa ter, obviamente, uma adesão nas camadas populares, né? Precisa ter um apelo popular. E isso aí vai engendrar uma outra característica do fascismo, que é o populismo. Agora, é importante aqui a gente ter em mente que o populismo não se confunde com o movimento popular. O populismo é uma coisa, o movimento popular é outra. Né? Se a gente for tentar situar algumas diferenças fundamentais, a gente vai observar principalmente que num movimento popular a dinâmica se dá de baixo para cima, ou seja, se dá das camadas subalternas, das camadas mais baixas da sociedade, em termos da hierarquia de dominação, e por isso também, obviamente, as mais populosas, e que essas camadas se organizam e começam a estruturar a sua forma de manifestação política e de organização política, por conseguinte. Assim, a gente tem no movimento popular, na verdade, uma dinâmica que é uma dinâmica democrática, ou seja, uma dinâmica que engloba uma série de sujeitos, uma série de indivíduos, com as suas diferenças, com a sua forma de pensar, mas que se articulam em torno de uma causa comum e pela busca da igualdade. E aí a gente precisa lembrar sempre, né, que o oposto da igualdade é a desigualdade, não é a diferença. Então, na igualdade você pode abarcar diferença, mas o importante nesse processo é que você lute contra a desigualdade. Então, no movimento popular, você tem essas características. No populismo, não. O que persevera no populismo é justamente o movimento contrário, ou seja, o movimento de cima para baixo. Ou seja, você tem uma classe dominante, né, que busca de alguma maneira ampliar, né, ou estabelecer mais fortemente um domínio sobre a classe dominada, e a partir disso ela cria um discurso, uma narrativa que tem um forte apelo dentro dessas classes. E aí é que surge, por exemplo, no caso do fascismo, a ideia de povo, ou seja, a ideia de um conjunto de indivíduos estabelecidos socialmente de maneira uniforme, né, e que seguem padrões bastante definidos e que por isso são obviamente interpretados de uma maneira também homogênea. Isso faz também, né, que dentro desse movimento populista, né, se cria uma narrativa extremamente lisonjeira desses povos. Obviamente que quando você diz, olha, nós somos um povo, esse povo tem uma uniformidade, né, ele tem uma homogeneidade. Essa homogeneidade tem que ser uma homogeneidade engrandecedora, ela tem que trazer elementos extremamente favoráveis a esse povo, ou seja, de modo que ele se sinta seduzido. Então, o populismo vai se organizar justamente dentro desse conjunto de características e que vai ter por objetivo, né, claro, mobilizar, né, as mais densas camadas da população em prol dos interesses de uma classe dominante. Exatamente o inverso de um movimento popular. E também, dentro dessa perspectiva, que vai se organizar também o discurso racista. Porque na medida que você exalta um determinado povo, exalta uma determinada nação, isso abre espaço para que se entre também com algumas ideias a respeito do conceito de raça e da hegemonia de uma raça sobre outra. Agora, é claro que tais eventos, né, enquanto fenômenos de massa, não seriam possíveis, né, dentro de uma sociedade se não houvesse um componente motivador, né, ou que facilitasse a sua entrada, né, nos diversos meios sociais. E aí, quando você observa o processo histórico,
né, da Europa, ali no início do século XX, você vai perceber que o elemento motivador, né, o que dá abertura para que as pessoas absorvam essa ideia de povo, de nacionalismo, de pátria, de raça, né, ou seja, tudo aquilo que organiza o ideário populista, vai ser justamente o estágio imperialista do capitalismo, ou seja, determinadas nações, sobretudo determinados capitalistas instalados nessas nações, imprimem um regime extremamente opressivo sobre as nações estrangeiras, de modo a extrair delas suas riquezas e concentrá-las, né, nesses outros territórios. Isso obviamente causa um profundo ressentimento nas massas, faz com que certos indivíduos de certos povos se achem extremamente desfavorecidos, se sintam extremamente oprimidos, né, e relegados a uma condição de fome. E isso obviamente permite, né, que o fascismo seja perpetrado nesses meios, né, como uma saída, ou seja, como uma forma, né, de obter uma revanche, uma vingança, né, contra esses adversários, aí, esses opressores que passam a ser tratados como inimigos, mas não só inimigos enquanto capitalistas. Aliás, sequer inimigos enquanto capitalistas, principalmente inimigos enquanto pertencentes a uma raça estrangeira. Né? Então, dessa maneira também o próprio cerne do problema ele se vê afastado do real, ou seja, em vez de nós debatermos a questão de fato, né, da opressão capitalista, nós vamos debater a opressão praticada apenas por determinadas raças e determinados povos. Mas é justamente isso, né, o que serve nesse momento ao discurso fascista e o que faz com que ele, né, possa ter planos de abertura, né, para incorporar diversos componentes do capitalismo. E é justamente essa relação, né, entre capitalismo e fascismo que nós vamos ver no nosso próximo encontro. É isso. Obrigado.